Oi gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Seja muito bem-vindo. Um dia desses eu pus aqui no canal um trilho de mesa que eu fiz, que eu amei fazer, muito fácil, muito gostoso. Se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas ficou faltando o jogo americano para completar a minha mesa. Então hoje eu vou mostrar para vocês o americano, o lugar americano, muito fácil, que você pode compor com esse trilho e vai dar uma mesa bem legal. A gente vai precisar de dois tecidos. O tecido principal eu estou usando tricoline estampado medindo 21 por 40. E o tecido complementar eu estou usando Oxford medindo 35 por 40. Vou usar também dois pedaços de viés largo medindo 31 centímetros. Você pode optar por fazer o viés do próprio tecido, aí você vai cortar 4 centímetros por 31. Para fazer a montagem, a gente vai colocar os dois tecidos, lado direito com lado direito. E no lado que mede 40, a gente vai alfinetar os dois. A gente vai fazer isso nas duas laterais. Como o tecido principal é menor do que o tecido complementar, vai ficar sobrando da forma que você está vendo aqui, mas é assim mesmo. Depois de alfinetar, a gente vai para a máquina, passar uma costura prendendo esses dois tecidos nas duas laterais. Essa costura eu estou usando uma margem de costura de meio centímetro. Depois de prender os dois, a gente vai marcar o meio de cada um dos tecidos. Para fazer isso, a gente vai alinhar a costura que a gente fez, encostando costura com costura. E aí a gente vai marcar o meio do tecido estampado. Vou marcar com pique, pode marcar com alfinete ou com uma caneta. E do outro lado, no tecido liso, vou fazer a mesma coisa. Marcar também o centro, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da nossa peça, nos dois lados que estão abertos. Ainda pelo lado do avesso, eu vou passar minha peça, deitando a margem de costura para o lado do tecido estampado. Aqui está minha peça, já está passada, a margem já está deitada para o lado do estampado. Agora eu vou desvirar. Usando aquela marcação que a gente fez do centro do nosso tecido, na parte de cima e na parte de baixo, eu vou alinhar
o tecido estampado com o tecido liso. Encosto a marcação do centro dos dois e vou alfinetar, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu vou passar novamente agora pelo lado direito, deixando bem certinho as duas laterais. E com ele passado, eu vou alfinetar bem a emenda da costura, das duas costuras, para passar um pesponto, uma costura reta, para a peça não ficar solta pelo meio. Então, a gente vai passar uma costurinha em cada lateral, bem em cima da costura que a gente fez de emenda. É uma costura na vala. Enquanto eu vou costurando, quero lembrar você de se inscrever no canal e deixar o seu like também no vídeo. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Depois desse pesponto, eu passo uma costurinha de segurança na parte de cima e na parte de baixo. É uma costura bem na beiradinha, é só para me ajudar na hora de colocar o viés, a que ele já esteja bem alinhado e preso. Hora de finalizar as duas pontas com o viés. Eu vou marcar o meio do meu viés para que sobre dos dois lados a mesma quantidade de tecido. Essa parte é a que vai ficar embutida para dar o acabamento. E aí eu vou colocar o meu viés no lado de trás, vou começar pelo lado de trás da minha peça, vou abrir o viés e colocar direito com direito e vou alfinetar. Vou colocar o meio do viés naquela marcaçãozinha que a gente fez do meio da nossa peça. Vou fazer isso com as duas pontas, com os dois lados, observando que nas laterais eu dobro para o lado da frente. Deixo essa dobra bem rente à minha peça e alfineto. Agora eu vou para a máquina passar uma costura prendendo esse viés na minha peça. Eu passo essa costura bem na dobrinha do viés, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Depois de prender, eu vou virar esse viés para a parte da frente da minha peça. E quando eu virar, o acabamento das laterais já vai estar bem certinho, porque a gente costurou ele dobrado. Eu gosto de dar um pequeno corte nessa lateralzinha, na diagonal, para evitar que o viés apareça a pontinha dele na parte da frente quando eu dobrar. Depois eu dobro esse viés para frente e alfineto também. Eu faço isso também dos dois lados, na parte de cima e na parte de baixo da minha peça.
Para prender na parte da frente, você pode passar uma costura bem na beiradinha do viés, uma costurinha reta, ou fazer uma costura com pontos invisíveis. Eu prefiro prender com pontos invisíveis, dá um acabamento mais perfeito para sua peça. Depois de pronto, ele ficou assim. E para complementar minha mesa, eu usei também guardanapos de tecido, feito na mesma cor do tecido complementar. Espero que você tenha gostado e muito obrigado pela companhia.